Gostaria de cumprimentar todos os inscritos no terceiro workshop de rede de computadores do Instituto Federal do Tocantins, em especial aqueles que estão nos assistindo agora. Cumprimentar também todo o comitê organizador deste evento, a pessoa do professor Cláudio Castro Monteiro, secretário regional do SBC aqui no Tocantins. Sou o professor Jean Nunes Ribeiro, da Faculdade Católica do Tocantins, e o trabalho que será apresentado agora tem como tema o futuro da internet, protocolos emergentes em redes de computadores, sob a autoria do professor Jean Nunes Ribeiro Araújo e os alunos Carlos Albuquerque Carneiro, Daniel Souza e Letícia Arantes. Na realidade, esse trabalho ele é fruto de uma proposta de pesquisa bibliográfica que foi feita na disciplina de Rede de Computadores 2, onde os alunos ficaram responsáveis por fazer uma pesquisa bibliográfica a respeito desses protocolos que estão surgindo atualmente em redes de computadores, né? Foi uma ideia para sair um pouco daquela base, né, de que a gente ensina a respeito de protocolos que estão já há bastante tempo vigentes, né, em redes de computadores, como IP, como TCP, como HTTP. Mostrar para os alunos que existem vários movimentos de pesquisa relacionados a novas tecnologias e também a novas soluções para resolver problemas que há muito tempo vêm assolando aí a internet que a gente utiliza hoje, né? Os protocolos que foram escolhidos e que os alunos fizeram essa pesquisa e apresentaram em sala de aula e criaram artigos relacionados a esses protocolos foram na camada de rede, o IPv6, né? Essa nova versão do protocolo IP, que traz várias melhorias em relação ao IPv4, mas está tendo muitas dificuldades de implantação, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Na camada de transporte, o SCTP, né? Um protocolo que alia algumas vantagens do TCP com algumas vantagens do UDP, tentando transformar a camada de transporte em uma camada mais confiável, né? E menos vulnerável a ataques, por exemplo. E na camada de aplicação, o HTTP2, que talvez seja, na verdade, ele é o protocolo mais atual, né? Foi liberado neste ano de 2015, que também traz diversas melhorias em relação ao protocolo mais vigente atualmente, que é o HTTP 1.1. Quem estará apresentando a respeito desses protocolos serão os próprios alunos que fizeram a pesquisa, né? O Carlos estará falando do IPv6, o Claislan estará falando a respeito do SCTP e a Letícia estará falando a respeito do HTTP2, ok? Olá pessoal, eu sou o Carlos e vou apresentar para vocês o protocolo IPv6, que é um protocolo que atua na camada de rede. Mas para a gente entender o protocolo IPv6, vamos ver como funciona o atual protocolo IPv4 que está rodando na internet. A gente tem aqui o IP 192.168.0.105. Esse IP do IPv4 ele é constituído de 4 octetos. Cada um desses octetos tem 8 bits, totalizando um IP de 32 bits. Cada um desses octetos pode possuir o valor de 0 a 255, que significa que possui, na verdade, 256 valores para inserir nos octetos. Esse tipo de IP permite uma combinação de 4 bilhões de IPs diferentes, o que parece muito, mas já existem estudos que estimam que em 2020 haverá 50 bilhões de IPs na internet. Vamos ver agora um pouco a diferença entre os dois protocolos. Aqui a diferença do IPv4 para o IPv6 já é bem visível já no formato hexadecimal dele, que é bem grande, e ele possui 128 bits, né? Como a gente pode ver, pelo fato dele ser grande, ele possui uma abreviação como está indicado aqui na figura. O IPv6 possibilita 341 decilhões de IPs reais. A mudança do IPv4 para o IPv6 está programada para acontecer gradualmente, com os servidores rodando os dois tipos de protocolo ao mesmo tempo.
Para quem ficou em dúvida da grandiosidade desse número, a gente pode ver aqui como que ele é escrito. O IPv4, criado em 81, era de 32 bits. O IPv6, criado em 99, possui 128 bits. A notação do IPv4 é mais simples para o ser humano. Já no IPv6 vai ser difícil alguém conseguir decorar esses números, né? Esses hexadecimais. E aqui a gente tem a quantidade de IPs reais que cada um dos protocolos possibilita ter. As pessoas acreditam que o IPv6 vai acabar com o problema do IP e que ele nunca vai ser alcançado, essa quantidade de números, né? Então, cada dispositivo vai poder ter um IP real. O IPv6 conta com uma ferramenta de segurança chamada IPsecurity, que fornece criptografia aos pacotes a fim de garantir autenticidade, confidencialidade e integridade nas transmissões. Esse mecanismo também pode ser usado no IPv4, mas apenas em redes que não necessitam de NAT. O IPv6 em si já é uma medida de segurança, tendo em vista a quantidade gigantesca de IPs reais que ele possui. Isso impossibilitaria uma varredura de IP. Entretanto, as medidas de segurança padrões, como utilizar antivírus e firewall, ainda são necessárias. E com a chegada da internet das coisas, onde qualquer objeto vai poder se conectar à rede, a gente vai precisar de IPs disponíveis. E o IPv6, como a gente pode ver, ele vai disponibilizar praticamente infinitos IPs, onde qualquer objeto com interface de rede vai poder se conectar à internet. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do IPv6. Ainda há muita coisa para falar, mas eu espero que tenha dado para entender um pouco como é a situação atual da internet e como ela vai funcionar no futuro. Olá, meu nome é Claslan e eu vou falar sobre o protocolo da camada de transporte, que é o SCTP, que é o protocolo de transmissão controle do stream. O SCTP é um protocolo livre de erros e de duplicação, onde isso é obtido por meio de reconhecimento de transmissões, que são os ACKs. Ele utiliza o mecanismo de checksum para identificar a perda, duplicação e corrupção de dados. Originalmente, ele foi desenvolvido para aplicações orientadas às mensagens. Foi desenvolvido um documento de padronização feito em 2000 pelo grupo de trabalho SIGINTRAN do ETF. Esse protocolo estabelece o conceito de associação, que em uma única associação pode ser enviado vários streams, diferente do TCP, onde o TCP em uma única conexão ele pode enviar um único stream. Aqui nós temos o exemplo de uma associação, onde para se obter uma conexão, o cliente envia um init ao servidor e o servidor responde esse init com o init ACK. Posteriormente, o cliente manda um call key eixo e nesse momento a conexão com o servidor muda o seu estado para estabelecido. Posteriormente, o servidor manda um call key ACK e a partir desse momento a conexão está estabelecida entre esses dois hosts. Para que seja feito o fim dessa conexão, o cliente manda um shutdown e o servidor manda todos os dados que ainda estão na fila para serem enviados para o cliente. Após o envio desses dados, o cliente manda um shutdown novamente, o servidor manda um shutdown ACK como resposta e o cliente manda o shutdown CMPL. Com isso, é finalizado essa conexão de associação entre esses dois hosts, que é o cliente e o servidor. A propriedade essencial do SCTP é o multi-roaming, onde uma única conexão entre o cliente e o servidor
pode ser feita por vários IPs, onde a partir do momento que o cliente manda um init para o servidor, ele informa todos os IPs disponíveis para essa conexão. O servidor fornece todos os endereços de IPs por meio do init ACK, que ele responde para o cliente. Se nenhum desses dois hosts enviar vários IPs como rotas para conexão, o cliente e o servidor usam o endereço de origem da mensagem como a rota principal. Quando tem várias rotas e existe um congestionamento na rota principal, o cliente e o servidor pode usar uma rota alternativa para o envio desses dados. Então, o SCTP tem muitos benefícios do TCP. Um deles já foi exemplificado, a questão do estabelecimento de conexão, onde o SCTP supre uma grande falha do TCP, que é a questão do envio de ecos na conexão para evitar o SYN-FLOAT, que é uma grande falha do TCP. Outra vantagem do SCTP é a questão da transmissão de pacotes desordenados, igualmente do DP, possibilitando que aplicações multimídias possam utilizar o SCTP. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês e mostrar que o SCTP pode ser um grande protocolo no futuro da internet. Olá, me chamo Letícia, sou acadêmica do curso de Ciência de Informação da Faculdade Católica Tocantins e vou falar um pouquinho para vocês sobre o HTTP2. Bom, mas antes de falar diretamente sobre o HTTP2, vamos ali saber o que significa o HTTP. Bom, o HTTP é um protocolo utilizado para a transferência de páginas HTML do computador para a internet. Por isso, quando você vai acessar algum website, a primeira coisa que você digita ali em cima é o HTTP. O HTTP ele foi criado em 1990 e em 1996 teve a primeira atualização dele, que foi o HTTP 1.0. O HTTP 1.0 é conhecido como serial. Por quê? Porque quando o cliente, o desenvolvedor, solicita um objeto para o servidor, ele tem que aguardar a resposta do servidor para depois poder fazer uma segunda solicitação. Ou seja, ele faz um request e espera o servidor dar um resposta para ele. E isso era um problema para os desenvolvedores, porque gastava bastante tempo e acabava prejudicando o trabalho deles. Como acabei de explicar, no gráfico aqui, o cliente solicita um objeto para o servidor e o servidor dá uma resposta para o cliente para em seguida o cliente poder fazer uma segunda solicitação. Então, pega uma conexão com o TCP, aí dá um report, o cliente vem, conta o request, outra solicitação e assim por diante. Bom, nesse gráfico aqui mostra o que os browsers, o Firefox, o Chrome buscaram fazer para solucionar o problema que era ter que aguardar a resposta do servidor para poder fazer outra solicitação. Então, o que eles resolveram fazer? Eles buscaram abrir várias conexões ao mesmo tempo para poder ir recebendo as respostas e isso gastaria menos tempo do que gastaria usando apenas uma conexão. Aí vamos falar um pouquinho sobre o HTTP2. O HTTP2 ele veio para melhorar essa questão do HTTP1, essa dificuldade da solicitação e esperar a resposta do servidor. O HTTP2 deve proporcionar ganhos significativos de desempenho por ser fortemente baseado no SPID. O SPID é protocolo criado pela Google e é atestado sua eficiência por diversas pesquisas. O uso do HTTP2 irá resultar em transações mais rápidas
e maior performance para os usuários móveis, reduzindo as necessidades de largura de banda, servidores e infraestruturas de rede. Bom, a Google, vendo essa dificuldade do HTTP1, ela buscou trazer uma solução para o problema, que foi o SPID. O SPID é o protocolo criado pela Google para agilizar o processo. Por ele ser compactado, ele ocupa menos espaço na memória e por isso ele acaba sendo mais rápido. E isso ajuda os desenvolvedores. E por estar compactado também, ele traz mais segurança do que o próprio HTTP1. Bom, no gráfico aqui já fala sobre o HTTP2, que ele é multiplex. No HTTP1, eu comentei com vocês que ele era serial. Serial pelo fato do cliente fazer uma solicitar um objeto do servidor e aguardar o servidor dar a resposta. No multiplex, o cliente pode solicitar um objeto do servidor e antes de o servidor responder a ele, faz a solicitação de outro objeto. E assim sucessivamente, não precisa ficar esperando o servidor dar a resposta. As características do HTTP2, como eu acabei de mostrar no gráfico para vocês, que é multiplex, pode enviar e receber vários objetos ao mesmo tempo, através de uma única conexão. Usa compactação de arquivos, assim o tamanho da solicitação é significativamente menor e com um resultado mais rápido. Pode-se utilizar prioridade de objetos, onde um arquivo CSS pode ser enviado primeiro que imagens e CSS referencia. Pois então, o HTTP2 é um protocolo simples e que veio para facilitar a vida dos desenvolvedores e, consequentemente, dos usuários também. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Bom, galera, concluindo essa apresentação, é interessante observar que a gente pode enxergar a internet hoje sob dois aspectos, né? A visão do usuário, que tem diversas demandas. Hoje você tem aplicativo para tudo, né? Para todo tipo de necessidade você tem aplicativo. Pessoas necessitando usar a internet de diversas formas, né? Mas também tem um ponto de vista relacionado à infraestrutura de internet, né? E esse é o grande desafio que a gente enfrenta hoje. Nós temos uma evolução muito grande na parte de aplicação, mas temos uma evolução ainda tímida em relação às pilhas ou aos protocolos que estão na pilha de protocolos TCP/IP. E o objetivo desse trabalho de inicialização científica foi exatamente mostrar primeiro para os alunos e também para quem tiver acesso a esse trabalho que existem tentativas, iniciativas para que surjam novos protocolos que resolvam esses problemas de infraestrutura na internet, né? A gente gostaria de parabenizar toda a turma de Rede de Computadores 2, que na verdade tem aqui apenas alguns nomes, mas toda a turma participou desse trabalho, pesquisaram e fizeram parte dele. A gente agradece toda a turma e agradece a todos aqueles que assistiram a nossa apresentação. Qualquer necessidade de aprofundar um pouquinho mais no tema, leiam o nosso artigo. Com certeza, como o nosso artigo é de inicialização científica ainda, acessem lá a bibliografia do artigo que vocês vão conseguir encontrar bastante coisa legal a respeito desses assuntos que a gente comentou nessa apresentação. Obrigado.